aí, Arthur, Marcos Vinícius, bem-vindo, boa noite. Pedro, Rafael, boa noite, Pedro. E aí, Luiz, boa noite, cara. E aí, Arthur, boa noite, meu amigo. Bem-vindos. Pessoal, para quem está entrando, hoje a gente vai falar com o João Raulino, aprender um pouco mais sobre horsemanship e o que a gente pode aplicar nele para vaquejada. Ei, João, que bom, cara, você chegou. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Rafael. Se tiver... Polion, cara. Bom ver você aqui. Oh, foi rápido, hein? Bom. Tá me ouvindo bem, João? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu acho que o seu vídeo ficou congelado pra mim agora. Pera Tá, aí, acho que agora tá voltou bom. agora. Voltou. Beleza. Bom demais. Ah, então, eu já tava falando pessoal que a gente vai falar sobre, of course, sobre horsemanship com você. E também fazer esse paralelo com a vaquejada, com o vaqueiro, o que é que a gente, como vaqueiro, pode tirar de proveito do horsemanship, o que é que a gente pode usar para melhorar a gente como atleta da vaquejada em si. Bora esperar mais 2 minutinhos, João, para o pessoal ser avisado, entrar, e aí a gente dá início. Então, meu Bom, amigo, beleza, como é? beleza, vamos na hora. Beleza? Beleza. É, então, bom, se a gente conseguir fazer esse link, deixar bem claro, acho que a gente cumpre com o dever dessa live. E dando um recado pro pessoal, quem está aqui na live, quem quiser fazer pergunta para mim ou pro João, e se vocês fizerem isso na caixinha de perguntas, vai ficar bem mais fácil da gente administrar. E aí, pertinho, acho que com 45, 50 minutos a gente pode parar e responder todas as perguntas do pessoal. Beleza? Ahm, Bom, eu acho que já deu tempo. Eu vou começar só, João. Talvez tenha muita gente que lhe segue, nunca ouviu falar em Aécio Levi. Vou fazer uma breve 30 segundos de apresentação aqui de quem é Aham. Aécio, e daí a gente começa. Bom, meu nome é Aécio Levi. O intuito de quem me segue eu tento fazer o máximo de conteúdo para que vocês, vaqueiros, tenham sim uma preparação e façam valer mais e mais boi na vaquejada. Esse é o objetivo. E eu quero passar agora, João, sua vez, faz sua apresentação aí para que alguém não me conheça ainda, para a gente começar essa conversa. Pronto. Primeiramente, boa noite a todos vocês, né? Meu nome é João Raulino. Eu tenho 25 anos, né? E sou apaixonado por cavalos desde de criança, de berço, né? Minha Uhum, família não é, mas eu fui privilegiado em ser, né? Nasci com esse dom de Deus de ser apaixonado pelos cavalos. E de uhum, algum tempo para cá eu ajudo pessoas a se relacionar melhor com os cavalos através do entendimento que eu tenho e que eu carrego e que eu aprendi, que é o horsemanship, que nada mais é do que é, a relação entre o homem e cavalo. Então eu ajudo uhum. pessoas a se conectar com seus cavalos e melhorar seu relacionamento no dia a dia, na prática, dentro daquilo que a gente sabe. Então esse é um pouco do João Raulino. Uhum. Ô, João, isso era uma coisa, uma dúvida minha também, assim, o horsemanship a gente pode considerar que é uma certa filosofia da gente lidar com o cavalo? Sim, né? Porque, no geral, a gente tenta trazer como uma doma racional, né? Mas só que é uma doma, não é exatamente a doma racional em si, mas muda algumas coisas só nas técnicas mesmo, entendeu? Uhum, uhum. Ô, João, talvez seria até bom você falar como é que você entrou no horsemanship,
que você comentou comigo que você teve alguns mentores, que é o Richard e cara, é difícil pronunciar o nome dela, a Ingela, a Smith. Ingla, nós chamamos de Ingla. Ingla, ok. Ingla. Bom, mas, enfim, você comentou, eu pesquisei um pouco, não tive muito tempo de pesquisar, mas eu vi até que eles têm um livro com todas as tarefas que eles recomendam para você ter, e se você pudesse falar um pouco dessa história, seria um bom começo para a gente. Então, eu vou dar um contexto aqui para a gente poder estar mais juntos aqui no mesmo entendimento. Perfeito. Eu sempre percebi, não é um dom, mas eu sempre quis ter algo dos cavalos diferente do que eu sempre já ouvia falar, ou já tinha visto, ou praticado. Eu sempre busquei Uhum, alguma coisa com cavalos assim, mais profunda, diferente, né? E eu tive a oportunidade, quando eu sou cearense, né? E moro uhum, há 10 anos aqui no Goiás, eu acho que é 10 ou 12 anos, não lembro muito bem. E eu tive a oportunidade de conhecer esse casal que você citou aí, que é a Ingla e o Richard. A Ingla, ela é treinadora de cavalo profissional. Ela está entre as 20 melhores treinadoras do mundo, né? Tá nesse ranking. Não de escala por ser melhor ou menor do que os outros, mas por, por ser a das melhores, está entre as 20, entre as 20 melhores, né? uhum, Ela treina fora do Brasil e ela tem uma fazenda aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer ela aqui no Goiás. E quando eu conheci uhum, ela aqui no Goiás, ela me fez uma proposta de poder trabalhar junto com ela, né? E eu fui morar junto a ela nessa fazenda, onde eu morei por alguns anos nessa fazenda e aprendi aquilo que ela me ensinou, que é o horsemanship, que é a conexão entre homem e cavalo. E uhum, dentro disso, ela pôde passar para mim o coração dela com relação aos cavalos. E eu comecei a disseminar isso no Brasil, principalmente na vaquejada, porque é o meu berço, é onde eu vim, é onde eu aprendi, né, assim, a chegar mais próximo do cavalo. E aí eu desenvolvi dentro disso um entendimento e um método onde a gente pode sim aplicar isso dentro da vaquejada, coisas práticas, rápidas, objetivas, dentro de uhum, pessoas que tá dentro da vaquejada, entende dia a dia, entende o coração de vaqueiro, de um tratador, de um dono de aras. E nós desenvolvemos uhum, esse método para poder ajudar as pessoas com relação a isso, né? Que é algo muito prático, muito objetivo, não é nada de outro mundo que não possa ser praticado por quem está assistindo aqui, seja ela pessoa simples, seja ela pessoa acima da média, enfim, pode ser praticado por qualquer tipo de pessoas. Não precisa ser um super dotado de dons ou de nasceu com um super talento, não, não, pessoas simples como eu, como você, pode praticar e ter um nível excelente com os cavalos. massa. Ótimo. A pessoa comentou que acho que o som tá baixo, deve ser o meu, porque eu falo baixo pra caramba. Não sei se alguém puder dar um feedback, se tá bom agora. Mas, ô João, começando nessa linha, também para quem está entrando e quem quiser fazer perguntas, se fizer na caixinha de perguntas, é bem mais fácil de acompanhar durante a live e depois a gente vai parar no final para responder todas. João, pegando essa linha, acho que a gente definiu o que é horsemanship, e qual seria o benefício que eu acho que é uma das suas especificidades, é trabalhar na verdade, com potros. Qual seria o benefício e hoje eu acho que a nossa tem uma seleção genética muito grande na vaquejada, então são potros e potros que têm vamos dizer assim, essa seleção genética nas veias, então cada vez com valor agregado maior. Qual seria o benefício de nós começarmos esse tratamento, ou essa interação com eles, com horsemanship? Qual seria o que a gente ganharia lá na frente? Olha, né, como toda profissão, nós temos as ferramentas, certo? A nossa ferramenta hoje é os cavalos. Nós vivemos do cavalo, nós precisamos do cavalo, nós precisamos dele para fazer o que a gente ama. Nós precisamos do cavalo. Se nós precisamos do cavalo, nós precisamos entender e manejar bem a nossa ferramenta, né? Nós precisamos entender a cabeça do cavalo, nós precisamos saber como eles aprendem, como eles se comunicam, se eles estão gostando de algo, se eles não estão gostando, se eles, o que a gente vai colocar nele, que seja uma sela, seja uma manta que protege o rim, seja uma manta mais ruim, uma manta melhor. O cavalo vai falar: não gostei dessa manta, gostei dessa manta. Essa manta tá boa, esse arreio tá bom para mim, esse arreio não tá. Então,
o benefício é você conhecer mais o cavalo, né? Conhecer mais o cavalo, conhecer o que ele, conhecer como se comunica, como o cavalo interage com a gente. E eu acho que o benefício mais importante é esse. Além de técnicas, vai muito além de manobras, vai muito além de qualquer outra coisa. É você conhecer muito bem o cavalo e, acima de tudo, o cavalo te conhecer, saber como você se comunica com ele. Ah, perfeito. Ô, João, só uma pergunta no que você falou. Quais seriam os sinais fáceis para quem mexe com o cavalo perceber o que o cavalo está gostando ou não? Como é que a gente faria essa leitura? Existem alguns sinais clássicos, né? Clássico que a gente Isso. entende que o cavalo está gostando de algo ou não, que é a posição da orelha, certo? A posição da Uhum, orelha, quando ele murcha a orelha, a gente sabe que ele não está muito gostando daquela situação. Existe um formato no olho do cavalo também, que é um triângulo. Quando o cavalo está super bem, esse triângulo aparece. Quando ele não está bem, ele fica com o olho muito aberto, sem piscar. Ou seja, aham, quando o cavalo está com muito medo, ele fica com o olho muito aberto, toda hora, uhum, sem piscar muito, entende? E existe um mito sim. também, muitas pessoas têm um mito, e que elas têm até medo do cavalo quando o cavalo faz descansa a perna, assim, principalmente a de trás, sabe? As pessoas Uhum, acham que o cavalo está preparado para dar um coice. Não sei se você já ouviu as pessoas, ó, lá, ele vai dar um coice, ó. já, Cuidado lá, ele já. vai dar um coice. Demais. Aham, Não é, o cavalo não tá falando isso, não tá falando, ó, vou te dar um coice. E quando o cavalo chega a te dar um coice, ele já te avisou assim, já deu vários sinais para você de que ele ia te dar um coice. Ele não deu um coice você do nada. Ah, do nada ele deu um coice. Não, não, ele falou, olha, eu tô te avisando, não vem, não vem, não vem, não vem. Aí ele vai dar o coice. E aí esses sinais são pelo a expressão facial, né? E aí a expressão corporal também do cavalo. Então esses são os sinais uhum, mais clássicos, né? Orelha, olhar, posição do corpo. uhum. Perfeito. Ô, João, seguindo um pouco na linha que a gente começou a fazer, que a gente vai preparar nossa ferramenta, que é o cavalo. O que é que você acha que do horsemanship a gente poderia aproveitar e utilizar na corrida de boi, como vaqueiro? Já, Olha, já na competição, uhum, assim. Uhum. já vindo para dentro da pista, Isso. é, a questão do alívio e pressão, muita gente Sim. sabe na teoria como funciona, Então, né? bora explicar o Mas que é primeiro. Bora definir o tá, que é primeiro. por exemplo, existe no mundo da doma aqui, nós temos um grupo de pessoas que está assistindo a gente que é profundamente apaixonado por cavalo e que é aquelas que são treinadores, aquelas pessoas que são só admiradores, aquelas pessoas que correm vaquejado, nós temos todos os grupos aqui, né? E Aham. o alívio e pressão seria nós pedimos uma coisa do cavalo e quando ele fizesse aquilo, a gente recompensasse com um alívio, com um descanso, certo? Que o cavalo aprende, Ok. todo mundo sabe, no descanso, né? A gente pede, a gente dá um estímulo ao cavalo, esse estímulo foi feito, a gente alivia com uma resposta dando um descanso ao cavalo. Seja ele, se eu estiver pedindo na rédea ou se eu estiver pedindo na espora, eu preciso aliviar aquele estímulo na hora, certo? Aham. Uhum. Então, no nosso método, a gente tem isso muito refinado e a gente acredita muito nisso e a gente é muito rápido nisso. Por isso que diferencia um horseman de outro horseman. É o time, né? É o time, é o tempo de alívio. Se você tem um time bom, um feeling bom, os cavalos eles tendem a ser melhor com você. Exemplo clássico disso. Se você pega um vaqueiro experiente e põe ele num cavalo experiente, é um conjunto que vai ter uma fluidez melhor, certo? Se você Certo. pega um. Por quê? Porque esse vaqueiro ele tem um time, ele tem experiência, ele sabe o que fazer, o que não fazer. Por mais que até ele não saiba muito de como que é esse cavalo, mas pela experiência dele, pegando alguns toques, algumas coisas das pessoas que já correm nesse cavalo, alguns toques, alguma coisa de como esse cavalo corre, se ele corre flexionado, se ele corre, né? Como que ele corre, esse cara Uhum. já vai estar muito além. Por quê? Porque ele tem um time, ele sabe exatamente o que fazer. E o cavalo também vai entender muito bem, porque o cavalo sabe na hora que a chave vira, de quem está montado nele. O cavalo entende muito bem o nível de quem está montado nele, certo? E aí você pega Certo. uma pessoa inexperiente, um aspirante, ele pode até ter experiência, mas ele não tem tanta experiência assim. Então o cavalo vai fazer algumas coisas que normalmente ele não faz. Exemplo clássico,
numa porteira. O cavalo, ele balança muito na porteira. Então, por quê? Porque ele sabe que ele não vai ter, digamos, uma correção ali naquele momento, porque o cara não sabe exatamente o que precisa ser feito. Ele sabe o que precisa fazer, mas não sabe exatamente o que precisa ser feito naquele momento, entende? Então, eu acho Uhum. que praticamente seria isso. Você ter um entendimento de como funciona a cabeça do cavalo e ser muito rápido para pedir as coisas do cavalo. Pronto. Eu só vou resumir para descrever o que eu entendi. Então, no caso da pressão e alívio, o alívio seria a gente doar um descanso e seria super importante a gente ter a leitura de quando dar esse descanso, o timing ou o tempo de dar o descanso. Esse tempo deveria ser provavelmente quando o cavalo respondeu a, a um pedido, a um comando, a uma comunicação nossa ao cavalo, e se ele fizer o certo, a gente deveria dar esse alívio, correto? Correto. Ah, eu fiquei com a dúvida, e isso é mais dúvida minha mesmo. O que seria pressões para cavalo? Por exemplo clássico na porteira, quando o cavalo está na porteira com um boi, certo? Certo. Ali, se o cavalo está parado, não precisa mais eu estar com a espora. Não precisa. Ou precisa? Não, na Não. minha Por opinião, quê? não. Por que eu preciso estar com a espora ali? Porque nós temos tantos hábitos que é automático. O cavalo está ali parado, mas mesmo assim a gente fica com a espora lá, ó. Pressionando Uhum, no cavalo, pressionando no cavalo, pressionando no cavalo, pressionando no cavalo. Hoje já mudou muito, né? Mas é algo natural que sempre acontece. Exemplo também é com a rédea aqui, ó, fazendo esse toda hora com a rédea aqui, ó, no cavalo, o cavalo já tá lá na porteira, entendeu? Então isso uhum, seria uma pressão. Seria uma sim. pressão. Por quê? Porque se eu precisar, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que quando eu pressiono a rédea muito, é sinônimo de que o cavalo fez alguma coisa que eu não quis. Quando eu bato muito espora, é porque o cavalo fez uma coisa que eu não quis. Agora, se eu tô na porteira com o cavalo na vaquejada, esperando um boi, meu cavalo já tá na posição, eu fico toda hora rédea, perna, o meu cavalo pensa, pô, beleza, mas eu já tô fazendo certo. E quando ele me corrigir, a minha tendência vai ser eu resistir mais ainda a essa força. Por isso que nós temos cavalos com embocaduras extremamente pesadas na frente. Por quê? Uhum, Porque são usadas de maneira errada. Entendeu? Então, meu cavalo já veio, eu preciso daquela força, daquele. Ah, João Raulino, mas você não sabe, esse cavalo ele corre um boi bem, mas no segundo boi ele fica extremamente maluco. Ele fica muito quente. Beleza, então a gente precisa de você com esse entendimento para poder aplicar essas coisas, né? Então a pressão perfeito. seria o cavalo já está na posição e ficar insistindo com alguns estímulos que não precisa, é desnecessário. Ótimo, ótimo. E, então, eu sei que seu métier, know-how, vem muito dos potros. É, Poderia falar um pouco como é que é essa iniciação e depois, quem sabe, a gente faz o link dessa nossa comunicação com um potro diferente, que talvez vá ter um cavalo atleta que entenda mais da comunicação nossa com eles. Olha, eu acredito muito que para alcançar uma boa performance, ser campeão, né, que é o que mais nós ansiamos na vaquejada ou em qualquer outro esporte, é chegarmos no final de qualquer competição e levantarmos um troféu, seja ele de quarta, terceira, quinta posição, décima, qualquer posição que seja, mas nós precisamos levantar algum troféu. Esse é o nosso objetivo em qualquer esporte. Na vaquejada também, né? O primeiro lugar, ele é a obsessão de todo vaqueiro, né? Ele é a obsessão de toda equipe, ele é a obsessão de todos aqueles que correm, seja em qualquer categoria, aspirante, amador, profissional, Uhum, e aí vai, né? Eu acredito que começa nos potros. Para você, por mais que geneticamente tem alguns cavalos que são comprovados na vaquejada e que às vezes a gente compra aquele cavalo às vezes está no leilão, o potro está no leilão, e aí o potro tem duas genéticas que são altamente comprovadas, porque se eu falar aqui, como eu ando em todo Aras, se eu falar aqui duas genéticas aqui, eu fico meio que aprisionado e fico meio. Você entende, né? Então vamos Entendo, só falar entendo. que tem duas genéticas que são assim, Aham, muito boa e que já sabe que já foi comprovado e tudo mais. uhum, E aí o cara olha para aquele potro e fala:
aquele ali vale a pena a gente comprar porque aquele ali já tem DNA de campeão. Ótimo. sim. Mas nós temos muitos exemplos de projetos assim que deram errado. Muitos N projetos assim que deram errado. Por quê? Porque nós pegamos esse potro, foi compra no leilão. O potro tinha 8 meses, que normalmente a idade de um potro que vai para o leilão, 8 meses, um ano, é nessa faixa daí para baixo, né? Uhum. E aí o potro chegou em casa, foi colocado dentro de uma baia, e aí tome ração, tome suplemento, tome pessoa ir lá olhar, olha só meu potro, traz ele aqui e tudo. E o potro não tem nenhum manejo até 2 anos e 5 meses, 2 anos e 3 meses até a montaria. Esse Uhum. potro, por que eu tô falando isso? Porque eu converso muito com treinadores de cavalo, né? E a Uhum. maior queixa dos treinadores de cavalo de vaquejada é que os cavalos, os potros e os cavalos, quando vão até o treinamento, não tem nenhum fundamento. Até mesmo de cabresteamento, até mesmo de respeito, de espaço. Chega potro já querendo morder. Tem potro que já tem esse hábito de coiçar. Tem potro que... Isso só afasta o proprietário do cavalo, né? Isso afasta de quem ama o cavalo, isso afasta. Porque você não vai estar perto de um cavalo que ataca, que coice, não tem como. A não ser você Uhum. admirá-lo de longe, certo? Sim. Então, Uhum. é, essa é a maior queixa. Baseado nisso, nós desenvolvemos esse trabalho, né, de começarmos com os potros ali, né, e levarmos os potros até o treinador de cavalo, de casa de vaquejada, com esse fundamento, com essa base. Quais são esses fundamentos, João Rolino? Um potro que consegue manejar bem no cabresto, certo? Que você consegue tocar nas 4 patas dele sem ele te querer coiçar. Um potro que você consegue medicá-lo sem nenhum problema. Um potro que você consegue embarcá-lo a hora que você precisar no reboque, seja ele caminhão, seja ele gaiola, seja ele rampa. Um potro que consegue fazer o círculo na guia sem puxar da sua mão, ficar que nem um louco querendo puxar da sua mão, querendo correr. Né? Um potro que consegue estar bem apresentado para quando você for apresentar para alguém o seu potro no Aras, né? E Uhum. assim, eu acho que isso é de extremo valor e que tem uma importância assim absurda e faz muita diferença quando nós formos montar nesse potro na frente. Uhum. Verdade. Perfeito. Quando eu tiver, eu tento anotar aqui. Acho que tem uma pessoa aí que vai me ajudar com essas anotações, mas amanhã eu vou tentar, enfim, quem não assistiu, pegar um pouco do que a gente conversou hoje. Ô, João, eu acho que tudo que você falou é praticamente assim, é, é bora dizer assim, do que deveria ser feito pelos nossos tratadores, as pessoas que fazem o manejo dos potes. Eu acho que essa é uma ideia bem fundamentada, já que, como você falou, tem cruzamentos de genéticas boas. Então a gente tem várias expectativas quando um potro desse nasce. Eu sei que genética, mesmo que cruze, cada ser é um indivíduo único, ninguém sabe o que ele herdou. Mas quando você tem duas comprovados, você tem uma chance geneticamente, tem uma probabilidade naquilo que vai dar certo. Eu acho muito bom a gente investir e tratar esse futuro provável craque muito bem. E eu acho que deve começar assim na base, igual você falou. É, deve ser muito mais fácil a gente continuar com a doma a um cavalo que já entende, já comunica com a gente, sem dúvida nenhuma. E eu lembro que, seguindo essa linha, o ponto já começou bem, né? Eu lembro que você falou bastante também sobre a questão dos comportamentos e na conscientização nossa para os diferentes tipos de cavalo, que eu acho que ajuda bastante na nossa questão como vaqueiro, como atleta, montando, na competição. E essa questão de identificação desses tipos de comportamento e como nós deveríamos lidar com esse tipo. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, acho que vai ser de muito valor para quem está aqui, para quem quer correr bem melhor, para quem quer lidar com os cavalos melhores. Uma coisa que gera muita confiança, né, é que eu falo para todos que estão nos ouvindo e que melhora muito a sua vida como profissional com o cavalo,
Uhum. e te dá muita credibilidade, é você saber muito bem identificar os cavalos para quem está confiando ele a você, certo? Nós que vivemos do cavalo, nós temos muitas oportunidades, né, que o cavalo nos dá de montar em cavalos diferentes, né, de recebermos uma proposta para montarmos em determinado cavalo, porque aquela pessoa viu aquele vaqueiro correndo e falou: esse cara vai dar certo no meu cavalo porque ele vai dar certo, vou fazer um teste com esse no meu cavalo. Então já temos muitos exemplos com relação a isso. E aí, porque as pessoas olham para ele e falam: esse cara dá certo no meu cavalo. Por quê? Porque sabe que essa pessoa tem exatamente o controle do cavalo, porque ela entende do cavalo. E Uhum. é muito importante nós que montamos identificarmos quais tipos de cavalo estamos montando. Normalmente eu tenho a linha de pensamento onde existe três tipos de cavalos. São esse líder, dominante e o cavalo passivo. A grosso Uhum. modo, explicando assim de maneira geral, Por favor. o, Uhum. o, o cavalo dominante seria aquele cavalo mais insistente, que, por exemplo, ele sempre vai ser insistente em tudo. Ele sempre vai ter alguma ideia acima da sua. Ele tá muito manso aqui, mas amanhã ele não tá manso. Ele tá manso no dia, amanhã ele tá do outro jeito. Ele vai ter muitas ideias para poder passar para você num treinamento. Então ele Uhum. vai estar bem no dia, no outro dia ele vai exigir só para poder exercer aquilo que ele carrega de origem, que é a dominância. Não porque Ok. ele é mau, não porque ele é malvado, não porque ele quer fazer, porque é dele, é ele, entendeu? Então ele Uhum. faz isso. O cavalo passivo, ele é um cavalo mais fácil. Você vê que desde ele potro, ele é super fácil de manejar ele, né? Ele foi super Uhum. fácil de colocar o cabresto, ele foi super fácil de domar, ele foi super fácil de colocar nos bois, ele foi excelente. Então é um cavalo que nós não podemos nunca exigir muito desse cavalo. Por quê? Porque ele é tão bom dentro dele que a gente vê que ele é tão bom, a gente fala: não, eu vou apertar esse cavalo logo porque ele está me dando essa condição. É um erro que nós cometemos. Não faça isso. Vá devagar, por mais que o cavalo seja extremamente passivo. Vá devagar. Aham. E os cavalos líderes, que normalmente são as éguas, né? Elas são mais difíceis. Porque normalmente elas são muito, muito rápidas. E ela tem uma ideia muito forte de liderança. Então, se você for trabalhar com ela e tiver liderança menos que o dela, o que ela vai fazer? Ela não vai deixar, você não vai ter muito sucesso para trabalhar com ela. Então, ela vai ser muito difícil. Ela vai estar sempre querendo estar à sua frente, porque você não tem liderança acima da dela. A sua liderança é menos que a dela, então ela quer exercer essa liderança para você. Porque eu falo isso porque no rebanho tem esses três tipos de cavalo. E você pode perceber que em uma manada sempre tem um cavalo à frente conduzindo essa manada. Uhum. E um grupo atrás com essa manada organizada. Então, essa égua normalmente é uma égua que vai conduzindo esse rebanho para levar para um lugar seguro e tudo mais. Uhum. Na montaria e na prática funciona assim também. Se você identificar que essa égua é uma égua líder, vai devagar com ela, não vai muito forte, tenha cautela, porque você vai ter sucesso. Se você for muito rápido com ela, exigir muito dela, você pode colocar todo o treinamento que você fez a perder. Exemplo clássico disso. Você pega um cavalo que é muito, muito quente e tenta apertar muito ele, você vai perdê-lo. Uhum. Se você quiser colocar de cabeça abaixo, de goela abaixo, qualquer coisa num cavalo desse nível, você vai perder. E aí o exemplo clássico disso é que existe cavalos que vai para centenas de treinadores, centenas de treinadores até encontrar um treinador que identifica isso e conserta o cavalo. Às Uhum. vezes, Levi é um treinador de cavalo e o amigo Levi é o treinador de cavalo, e aí levei lá para Levi não conseguiu consertar meu cavalo, não conseguiu, e aí Levi falou: olha, não deu aqui, então leva para Ciclano, que Ciclano vai conseguir consertar ele. Aí ele vai indo, vai rodando, vai rodando, vai rodando, vai rodando, e ninguém consegue consertar porque não identificamos que cavalo que é isso. Uhum. Ô, João, do que você falou, tem duas coisas que eu anotei aqui, talvez foi dúvida mais minha mesmo. O que seria a nossa liderança em relação ao cavalo? E a segunda quando você falou a égua, né, que geralmente ela é a líder do, pode dizer assim, do bando.
ela é mais rápida. Você fala rápida em aprendizado ou rápida em qual sentido? Quando nós pensamos em liderança, né, Sim. nós temos o que é um líder? Um líder é uma pessoa que tem um plano, certo? E que tem um Uhum. objetivo e que influencia essas pessoas a seguir esse plano e esse objetivo. E as pessoas confiam nesse líder a ponto de acreditar nele que vai dar certo, certo? Certo. Uhum. Se eu vou principalmente treinar um cavalo, eu preciso ter muito bem definido o que eu quero com aquele cavalo. Por exemplo, Uhum. hoje eu vou colocar a sela desse cavalo. Hoje meu objetivo é colocar a sela desse cavalo, andar, parar e recuar meu cavalo. Esse é meu treinamento hoje. Então o líder já precisa ir para o cavalo com esse treinamento, com esse objetivo. Hoje meu objetivo com você será esse. E eu aplico aquilo naquele dia. Então, antes de eu ter a ideia de fazer qualquer coisa com o cavalo, eu já levo essa ideia bem definida. Porque o Uhum. cavalo sabe exatamente o que vamos fazer com ele. Ele Uhum. consegue identificar as nossas intenções. Então é Uhum. muito importante, quando você for treinar um cavalo, seja ele na doma, seja ele na vaquejada, quando eu digo doma é assim, o cavalo não entrou dentro da pista ainda, mas ele está trabalhando no redondel e aí tudo mais, tá ensinando os fundamentos para ele. E dentro da pista também. Hoje eu vou trabalhar com o meu cavalo só carreira, só porteiro, só faixa, enfim. Aí Uhum. vai depender de cada pessoa, do que ela queira fazer. Mas é preciso ter bem isso definido, né? Ela não pode ter a ideia lá, hoje eu vou fazer isso. Quando você faz dessa maneira, você mostra que você não tem liderança suficiente. Você é uma pessoa que momentânea, eu decidi fazer isso. E normalmente os cavalos não gostam dessa ideia. Eles acabam rejeitando isso, né? E eles acabam dificultando muito o trabalho, porque foi inventado ali na hora, foi criado ali na hora. Não que isso não é uma regra, mas isso é uma identificação. Lembra do time do filho que eu falei que diferencia um treinador de outros treinadores? É isso. Sim. Então, é isso, exatamente isso. É você. É, liderança é isso, você levar a sua ideia, ter uma ideia antes de aplicá-la. E quando você não tem isso, o cavalo identifica e começa a te testar, a ver se você sabe o que quer com ele. Por exemplo, você já passou dentro de um lago, de uma poça de lama, e o cavalo ele para naquela poça de lama e fala, eu não vou? Já. Já teve essa experiência? Já. Quando você tem um objetivo muito claro dentro de você e fala, nós vamos passar essa poça de lama, não vai fazer Uhum. mal para você, cavalo, pode ir que vai dar certo, não é nenhum perigo para você, o cavalo vai passar. Mas quando você duvida daquilo, o cavalo vai e volta, 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 você fica naquela. Por quê? Porque o cavalo não consegue acreditar na sua ideia. Porque Uhum. você está colocando ele para frente, mas você já pensou, olha, aquilo ali não é nenhum problema para você, cara. Aquilo ali não é problema, aquilo só é uma água, mas você pensou naquilo, só que ele já sabia que ele ia atravessar. Uhum. Mas ele não teve a total confiança de acreditar em você, de que aquilo seria algo perigoso para ele. Porque o cavalo, a gente sabe, o cavalo é uma presa, gente. Nós não podemos tratar um cavalo como um predador, né? Como uma coisa que está sempre pronta para enfrentar as coisas. O cavalo não está pronto para isso. Ele não está Uhum. preparado para enfrentar as coisas, porque ele é medroso, ele tem medo, ele carrega, sabe? Ele é cheio de medo, cheio de coisa. Então, assim, não dá para o cavalo vai enfrentar aquilo, ele é corajoso. Não, ele confia em você. Então, se você Aham. passa a confiança, as coisas vai dar certo. Se você não passa, vai dar errado. Massa. Eu tô cheio de perguntas aqui, na verdade, João. Você falando e eu... É, a primeira é que acho que eu meio que eu entendi com essa liderança que, vamos dizer assim, nós, vaqueiros ou quem estiver montando o líder desse cavalo, nós podemos transmitir essa confiança e essa confiança o cavalo entenderia e ele iria com a confiança entre nós passar por um obstáculo como esse que você falou. Bom, isso é uma pergunta, eu estou tentando te falar o que eu Entender. entendi. E, por favor, diga, não, não é, se não for. E outra coisa que eu fiquei na dúvida aqui foi o seguinte, eu vi que o Richard, eu acho que ele, bom, não é brasileiro. E eu fiquei com essa dúvida assim. Eu sei que você trabalhou com eles. Eu não sei como era essa comunicação, mas a minha, é, não sei se é essa cara, mas meu insight ficou assim, cara, mesmo eu não sei como é que vocês se comunicavam, mas aí você pode falar.
Mas meio que a linguagem de se comunicar com o cavalo é universal. E aí, se você pudesse falar mais como foi essa experiência com eles e como é que você conseguiu absorver um pouco do que eles sabem, como eles lidam com o cavalo. Então, é universal, como você falou, né? Universal. Uhum, Eles falam inglês, né? Então, uhum, eu nunca passou pela minha cabeça que um dia eu poderia aprender inglês, porque a gente é de família muito simples, do interior do Ceará, né? Aquela coisa uhum, muito fechada, de, tipo assim, bem no início da minha vida, tipo assim, inglês era bobagem, né? As pessoas até zoavam. Pra que você quer pra lá falar uhum, inglês, sendo que português, nem português direito você sabe? Então, são crenças limitadoras, né? Coisas assim que uhum, só põem a gente para baixo. E que aham, qualquer pessoa pode sim aprender o inglês. Ela pode estudar e pode aprender. E é coisa que. E aí, quando eu fui morar com eles, lá já tinha algumas pessoas que moravam na fazenda antes de mim, né? E que essas uhum, pessoas já sabiam inglês. E aí, e era brasileiro que falava português, né? E aham, aí a gente foi se virando no início assim, né? Eles traduziam o que ela tinha para passar e aí a gente ficava pegando muita coisa do ouvido, aquela coisa toda, né? E tipo assim, sim, aprendendo mais na prática como funciona a comunicação e tudo. A aham, Ingla, ela fala português um pouco, mas ela acha que ela não fala, mas ela fala muito bem português, eu entendo muito bem ela. aham, E assim, ela é quem ficava mais à frente com os cavalos, né? O Richard ficava mais ali na parte administrativa, das coisas de organização, e ela mais à frente dos cavalos na parte de prática, porque quem é treinador de cavalo é ela, né? Ele é mais esse o suporte, ah, tá, né? aham, ok, E aham, aí eu observava muito como que ela fazia, entendeu? E aí sim, é justamente isso, o time, né? É o feeling, como ela percebia, como ela tinha essa percepção muito rápida do cavalo. Então ela não precisava exatamente falar, sim, mas o corpo dela, a intenção dela, o que ela fazia, porque você pensa e executa. Por mais que uhum, você tenha um pensamento, esse pensamento é traduzido através da prática do seu corpo, entendeu? Ele é traduzido, você traduz esse pensamento praticando o que você pensou. uhum, E aí ela assim que ela fazia. Então, eu entendi um pouco do que ela falava, muito pouco, e aí eu fui caminhando até desenvolver um pouco algumas coisas do inglês e tal. Hoje eu estudo inglês, né? Assim, né? E legal, aham, tento ser fluente no inglês, quero ter uma experiência fora do Brasil, essas coisas todas, né? Mas bacana, funciona assim, o cavalo ele consegue ler muito bem o movimento corporal, o movimento do seu corpo. O cavalo trabalha muito bem assim. Quer um exemplo uhum, clássico disso? Na prática, na vaquejada, hum, existem aqueles cavalos que eles estão muito tão refinados com o seu corpo que quando você está na carreira aqui, você enrola, faz a volta. Quando você chega perto da faixa, você só joga o seu corpo para o lado, o seu cavalo já sabe que tem que ir. sair, aham, correr, Porque o seu corpo já saiu, entendeu? aham, Quando você joga o corpo, o seu cavalo já sabe que tem que. Então o cavalo ele é muito ligado aos seus movimentos corporais, entendeu? Ele é muito esperto com relação a isso. Então ele sabe muito bem a hora de fazer as coisas, porque você preparou ele para aquilo. Então ele está muito aham, ligado no movimento do seu corpo. Então a uhum, comunicação ótimo, cara. a comunicação ela é universal, mas é tudo através do movimento corporal, assim, né? Massa. Cara, tem um treinador faixa preta aqui com a gente, o Júnior Santana. Esse cara, ele trabalha bem essas partes aí. Ô, João, a última pergunta, antes da gente dar uma paradinha para responder as perguntas do pessoal, você é treinador, mas eu vi você correndo uns bois e correndo bem. Pelo que você falou, você corre pouco. Então, qual o segredo aí da... qual o segredo que o horsemanship te deu? Ou teve outras experiências que talvez tenham te ajudado na vaquejada. Olha, assim, eu tive a oportunidade de ir em várias áreas, né? Assim, renomadas na vaquejada, né? Eu não vou Uhum, nem citar nomes, porque se eu citar nomes, eu vou acabar esquecendo de alguns. Então, aham, você entende, né? E sim. aí, eu tive a oportunidade de conhecer muitos vaqueiros, né? Muitos vaqueiros faixa preta, né? Vou usar a sua linguagem. Muitos Tá bom. vaqueiros faixa preta, né? Caras Aham, realmente são excepcionais, tanto na corrida do boi quanto e como pessoas que realmente sabem passar o coração deles e tem um coração de ensinar, né? uhum, E é, eu sempre tive muita confiança. Eu falei assim, se eu correr vaquejada, eu vou ser bom.
Antes de Massa. correr, eu falei, Uhum. eu vou correr vaquejado e eu vou ser bom. Eu não quero ser um vaqueiro ruim. Eu tenho isso dentro de mim. Tudo que eu vou fazer é uma coisa que eu aprendi com os gringos, de morar com uma vantagem de morar com gringo. É que tudo que eles fazem, eles querem ser bom. Eles Você querem ser mora o no, melhor do mundo. Isso, Aqui. você mora no Eles não querem ser Canadá, o então melhor. Eles não querem ser o melhor. Não. Eles ele quer querem ser ser o o melhor melhor do do mundo. mundo, né? Do mundo, velho. É meio que Então, isso, né? assim, eu não que um dia eu possa ser o melhor vaqueiro, mas assim, eu sempre carrego essa ideia dentro de mim, cara, eu quero ser muito bom. Eu quero realmente saber o que eu faço, né? Hoje eu não me considero uma pessoa boa na vaquejada, mas eu sei exatamente o que preciso fazer. Eu sei exatamente Uhum. onde precisa colocar o cavalo, eu sei exatamente a hora que precisa corrigir o cavalo, eu sei exatamente a hora de dar espaço para o cavalo ele abrir na faixa, né? Eu sei Uhum. exatamente como ensinar um cavalo a fazer algumas coisas e tal. E eu me desenvolvi na vaquejada dessa maneira, né? Eu tive a oportunidade nesses áreas de correr e de treinar, né? Quando eu fui no Uhum. Aras AF, com o senhor Ivan Paulo, que é muito meu amigo, que foi meu professor, assim, na vaquejada, né? Ele Aham. que... As minhas primeiras carreiras de boi foi com o senhor Ivan Paulo, né? Eu puxei meu primeiro boi, assim, caí porque eu não sabia aquela... segurar o pescoço do cavalo, então eu fui com o boi tudo. E os boi eram tão mobral, tão mole, que ainda caiu dando ponto, com eu segurado. Aham. Então isso foi... marcou a minha vida. Aham. Então isso Massa. marcou a minha vida. E foi assim com ele, né? Que eu desenvolvi assim mais, né? E aí, Uhum. os primeiros toques, primeiras carreiras foi com ele. Foi quando eu comecei, todo áreas que eu ia, a galera perguntava, João, mas você corre vaquejado? Eu falei, cara, eu sou apaixonado por vaquejado. Aí os caras falavam, então, vamos tirar ali uns 2 bois. Né? E aí eu ia, tirava um boi, ia tirava outro boi, aí os caras falavam, João, esse aqui tá errado, põe um cavalo mais à frente, né? Enrola o protetor com mais calma, relaxa a carreira, baixa a mão, né? Olha pra faixa, olha pra Massa. frente, né? Com calma, relaxa. Aprenda primeiro a tirar o boi na cancela, tira o boi bem na cancela, foca como você vai empurrar o boi para lá e tudo. Depois você corrige a carreira. Tirou bem na Uhum. cancela, agora você faz a carreira, faz a carreira, faz a carreira, faz a carreira. Depois vai lá e Uhum. faz a faixa. Faixa é só um detalhe, porque se você. Sua carreira começa ali na porteira. Se a sua carreira foi muito boa na porteira, cara, a Uhum. faixa vai vir como um detalhe. Entendeu? Vai. Porque se Aham. o seu boi vem na posição, claro que existe muitas situações, né, de bois e bois, né? Mas Uhum. a probabilidade da sua carreira dar certo, se ela vier boa e de você fizer valer o boi na faixa, se sua carreira vier certa, a sua chance é muito alta. De Uhum. que a sua Entendi. carreira vier totalmente aqui já no meio da faixa, já tirando assim, o boi já te roubando muito, é muito difícil você colocar o boi ali, né? Principalmente a Aham. gente que é faixa branca na vaquejada, né? Então, assim, isso. Aham. E aí Legal. isso foi, eu fui avançando por etapas, por parte, né? Fui consertando aqui, ali ainda tem muita coisa para consertar, para ajeitar, né? E assim, ir Uhum. crescendo. Sempre que a vaquejada ela vai buscando, vai evoluindo, você vai indo junto, porque é igual o iPhone. O iPhone, o primeiro iPhone, ele não atualiza mais, né? Ele não tem como atualizar mais porque ele já passou. Então é necessário ter outro iPhone para poder atualizações. E se a gente se comportar com a mentalidade lá de trás, as pessoas ultrapassam a gente, você nem imagina, e quando você quiser atualizar, você não vai conseguir mais porque o seu iPhone já passou, né? Então é Massa. mais ou menos por aí. Massa. Perfeito. Ô, João, bora ver umas dúvidas aqui. Começar para não ficar sem pergunta, sem resposta aqui. Não sei se você vai ver, mas a pergunta do Anderson é como fazer o potro rodar. Cara, isso aí é tipo assim, ó, no meu direct aqui é lotado de coisa. Inclusive, eu Aham. tô agora desenvolvendo um curso online para poder ajudar essa galera aí, entendeu? Massa, perfeito. Porque eu ando muito em Aras, né? Então, Aras, ele tem uma condição financeira para poder levar e que tem uma certa estrutura. E tem pessoas que realmente é apaixonado do meu trabalho e que quer aprender, mas não tem a condição de poder me ter lá esses dias. Sim. Mas e por isso que eu Uhum. pensei agora em desenvolver esse curso online para poder atender essas perguntas, atender tudo isso. E vamos lá. Uhum. Primeira coisa, se o seu potro não puxa bem, se o seu potro não consegue puxar bem, ou seja, não é cabresteiro, é difícil você conseguir rodar ele na guia e ele fazer um círculo bem sem puxar da sua mão. Por quê? Porque eles não têm o entendimento sobre ceder à pressão. Ele não sabe o que é quando você dá aquele toque na corda para ele vir para dentro do círculo. Ele não tem esse controle, ele não sabe o que é
puxar a corda para vir, ele não sabe o que é bater a corda para parar, ele não tem isso. Então, Uhum. primeira coisa, você precisa ensinar o seu potro a puxar bem, a guiar bem. Feito isso, meu potro guia muito bem, João. Meu potro é excepcional guiando, só que quando eu envio ele no círculo, meu potro não faz bem. Vamos lá. Outra coisa, ponto 2. Ensine o seu potro a mover à frente, a sair na lateral. Por quê? Porque se você está de frente do seu cavalo e você direciona o seu cabresto, seu cavalo sabe mover a lateral, ele já vai sair com a frente pronta para fazer o círculo. Feito Uhum. isso, você agora vai ensinar o seu potro a rodar. Mande o Uhum. seu potro e não deixe ele trotar na primeira vez que ele estiver fazendo o círculo. É andar. Ensine, sempre pensa. Uma criança, quando ela vai aprender a andar de bicicleta, ela precisa primeiro aprender a andar de pé. Então, ela precisa primeiro andar, depois correr, depois... Então, sempre imagine o seu potro como um bebê, uma criança que está engatilhando ainda. Então, ensine essa criança primeiro a ficar em pé, depois ela dá um Uhum. passinho, depois ela correr. O que acontece quando a criança ela já sabe que ela acha que sabe andar e ela tenta correr? Ela cai, Cai. porque ela não tem aquilo, ela não sabe. Então, vá Aham. no passo a passo, ensine o seu potro a fazer o círculo andando em volta de você. Toda vez que o seu potro puxar a corda, dá uma puxadinha na corda, se ele olhar para dentro do círculo, você alivia a corda, mostrando, ó, para lá é ruim, para cá é bom. Para lá é ruim, porque eu tô puxando. Para cá é bom, para cá é bom, para cá é bom. Insista nisso. Seu potro trouxe o pescoço para dentro, flexionou para dentro, solta um pouquinho a corda, né? Eu estico um pouquinho o Alívio. seu braço e alívio, Tô alívio, ligado com os alívio. pontos. Exatamente. Depois seu potro fez o círculo muito bem andando, aí você vai pro trote. Depois do trote, que estiver muito bem no trote, você vai pro galope. Porque o erro que nós temos é, por exemplo, o potro nunca rodou na corda, eu vou colocar o meu potro para rodar e eu já toco meu potro correndo, galopando. O potro não vai rodar bem, ele vai puxar da sua mão, ele vai querer fazer tudo, menos fazer o círculo bonitinho, né? Uhum. Inclusive, eu Massa. tenho aqui no meu Instagram um vídeo eu rodando o meu potro. Depois vocês vão lá e ver como que tá o meu potro, como tá o meu corpo, como que tá a minha corda, né? Como que eu uso as expressões corporais para poder mandar o meu potro no círculo, né? As transições e tudo. Beleza? Perfeito. Mais uma para você. É do Lineker. Desculpa, Lineker Rigo. Eu não estou sabendo pronunciar, mas ele perguntou se gostaria de saber como tratar o potro querendo morder. Acho que aí é uma questão mais comportamental, né? Exatamente. Vai depender muito da idade do potro. Se, por exemplo, o seu potro ele tenha 6 meses, é muito Uhum. importante que você entenda que um potro ele toca o mundo pela boca, né? Ele precisa, por exemplo, quando você cria um potro desde pequeno numa baia, ele começa a desenvolver isso. Uhum. Morder porta, morder parede, morder o coxo, morder o negócio da água, porque ele não teve convivência com outros potros. Porque normalmente, se você vê potros com potros, o que, é que eles estão fazendo? Mordendo, coiçando, correndo um atrás do outro. Eles estão desenvolvendo essa fase da vida deles. E quando você Uhum. não dá isso ao potro, ele começa a fazer isso em pessoas que estão ao lado, né? E aí ele tem tipos de mordida que você precisa diferenciar. Tem umas mordidas que você pode deixar, mas tem outras que não. Existem Uhum. níveis. E quando o potro começa a morder você de forma agressiva, você precisa. Eu uso muito peteleco, assim, ó. O potro vem para morder, você dá um peteleco na boca dele. Depois do peteleco, sempre faz um gently, que a gente chama, que é tipo um carinho na boca, para o potro não ter medo disso aqui, ó. Então Uhum. você bloqueia. Na hora que ele fez aquilo, você peteleco. O potro faz. Opa, fiz alguma coisa de errado. Aí você vem e acaricia ali a zona 1 dele, onde você aplicou ali essa correção. Então, aplica e depois vem acariciando. Pode só entender que ele fez uma coisa errada, mas que aquilo não era para se afastar dele completamente. Só mostrando, pô, você errou aqui, então não faz isso. E pô, tu pega as coisas assim, ó, muito rápido para aprender. Eu acho que eu espero ter É ajudado. igual o menino. É igual o menino, É né? um De menino. esponja. Beleza. Arthur Gabriel, como posso iniciar um cavalo na vaquejada, esteira ou já puxando? Bom, Arthur, isso é uma coisa da minha cabeça, não é verdade absoluta, mas eu acredito que o cavalo, um dos fundamentos da vaquejada é o cavalo correr atrás ou ao lado do boi, e independente da posição que o cavalo corre, se ele
puxar o cavalo de esteira. Eu acho, inclusive, quando eu tenho a possibilidade de dizer como o cavalo vai, como eu tenho um potro começando, o Carlinhos está começando meu potro, tá aí na live, inclusive, eu prefiro que o cavalo comece a correr batendo esteira. Essa é a minha opinião, porque ele vai ser menos exigido e, no geral, a gente começa muito cedo na vaquejada. Tem vários problemas que, principalmente quando o João é, colocou aí a questão dos tipos de cavalo. Quando é um cavalo que sempre cede, que aprende rápido e tal, então a gente perde a mão e a gente exagera. E aí, depois que a gente exagera, a gente vai passar um grande tempo corrigindo. Então, acho a esteira não exige tanto, tão rápido quanto o correr boi. E aí, o cavalo vai trilhar mais boi, o cavalo vai correr mais boi, sem ter que chegar uma hora e ele ter que impulsionar, acelerar e carregar um peso. E, enfim, essa é a forma que eu penso para a vaquejada. É, eu acho que o cavalo com mais tempo na esteira, a tendência que ele vá, é muito mais fácil o cavalo mudar é, depois para puxar e sabendo, tendo mais uma consciência de correr boi. E eu tenho até um exemplo que, enfim, fizeram alguns cursos em Campina Grande, sei lá, 2000 e tarará, e a pessoa que fez curso foi visitar a nossa fazenda e tinha uma égua que eu corria de esquerda e a égua não tinha arreio de nada, nada. O pessoal chamava ela até de trem, assim, eu não vou andar nesse trem não, porque você puxava não fazia nada. Fora do boi. E tinha cavalos lá que fazia tudo, bem flexionado nos termos, como a gente fala, bem treinado, costela, não sei o quê. Porém, o cavalo desembestava no meio do pátio. E essa égua que às vezes chegou lá sem saber faixar para trás, ela tinha consciência de correr no boi imensa. Então no boi ela não dava trabalho nenhum, não largava, não desembestava, e lá embaixo ainda sabia abrir e acelerava. Então acho que essa consciência de o cow sense, ela ter esse feeling junto com o boi, saber acompanhar a velocidade do boi sem acelerar, sem ficar lá atrás, eu acho que é algo vital e na esteira a gente termina praticando mais isso do que só correr o boi. Então, essa é a minha opinião pessoal, né? Tá. Tem mais pergunta aí, João? Para você. Posso apertar, o Anderson? Eu posso apertar o potro com 9 meses? Bom, eu não sei exatamente o que seria o apertar, mas talvez, não sei se abraçar. Bora fazer a suposição aqui, se você puder até dar mais contexto antes. Apertar, eu também não sei. Assim, eu acho que seria Eu não sei apertar, se seria no sentido abraçar. de domo, entendeu? Assim, fazer, Ah, tá. exigir coisas, eu acho. Aham, aham. Mas eu não sei Talvez ele exatamente tenha. o que seja. Aham. Bom, tem outro aqui que eu acho que é bem para você mesmo, o Eduardo Félix. Qual a melhor maneira para que um potro de 7 meses nunca. Qual a melhor maneira para um potro de 7 meses que não foi colocado cabresto? Eu entendo que é para colocar o cabresto para um potro de 7 meses. Existe uma maneira de como os brasileiros, as pessoas, os treinadores fazem para poder colocar cabresto num potro, né? Eu faço totalmente diferente e é por isso que eu tenho resultados mais rápidos. Por Uhum, exemplo, a gente trabalha nos aras, eu tenho só 3 dias nesses aras, e a gente consegue trabalhar e cabrestear vários potros em um dia, 2 dias de trabalho, né? Cabrestear uhum, não é só colocar o cabresto no potro, porque isso é muito fácil. É cabrestear e sair manejando o potro. Pensa num potro selvagem que nunca viu gente. Ele tá ali para ser apartado e a gente consegue trabalhar, uhum, cabrestear esse potro em um dia, né? E aí consegue uhum, manejar ele muito bem lá em um dia, né? Eu já tive experiência fazendo com equipes que nunca fizeram e que tiveram a uhum, oportunidade de fazer comigo e eu ensinar, porque uma coisa é eu fazer e outra coisa é eu ensinar as pessoas a ter o mesmo resultado com um dia. Então uhum, são duas coisas diferentes, né? Então é por aí que é a diferença do nosso trabalho, a rapidez e a confiança que os potros têm na gente e saber fazer a coisa muito certa, né, com o potro. Então, assim, você precisa. Como que as pessoas normalmente fazem? Elas colocam um cabresto no potro e põem uma cordinha na garupa.
você nunca vai ver no método, nosso método, no método do João Raulino, aquela cordinha lá na garupa. Não existe. Nós não ensinamos o potro daquela maneira. Quem faz está errado? Não, porque tem resultados. Eu não critico esse tipo de trabalho. Acho o máximo quando dá certo. Só que elas levam mais tempo do que a gente, né? Do Uhum, que a gente faz. Então a gente uhum, ensina o potro a cabrestear realmente, a colocar o cabresto no potro mesmo, 6, 7 meses. E já ensina o potro a andar de lado, certinho, a ceder as pressões, a não esticar para puxar o cabresto daquele jeito, a não empinar e tudo mais. E aí vai, né? Então, uhum. assim, é muito importante, por isso que eu falo que é muito importante você conhecer os potros, entendeu? Porque se você faz bem com os potros, cara, os cavalos, outros potros maiores, vai vir só como consequência, e aí vai, entendeu? Espero ter Ah, respondido a pergunta. beleza. Ah, e aí, Guilherme Cortez, cara, bom te ver aqui, vaqueiro faixa preta do Maranhão. João, tem uma pergunta aqui, do Erivan. Eu, es- eu acho que é para você. Qual a melhor forma de trabalhar a palheta de um cavalo? Bom, eu não sei responder essa. Eu passo para Então, você, por é, universitário. é, Uhum, nessa parte de montaria, antes uhum, de montar no cavalo, eu sempre coloco todos os meus fundamentos no chão. O que é isso? aham, Meu cavalo espina no chão, meu cavalo ele ladia no chão, meu cavalo ele sabe esbarrar no chão, entendeu? Meu cavalo ele sabe fazer uhum, desengajar a garupa no chão. Meu cavalo recua no chão, entendeu? Antes de montar, eu coloco todos os fundamentos. Meu cavalo é flexionado no chão. Então, antes de montar, eu uhum, coloco todos os fundamentos do meu potro no chão. Então, meu uhum, potro é muito mole, entendeu? Muito mole. Eu coloco a cabeça do meu potro onde eu quiser. Seja ela lá no chão, seja ela lá em cima, seja ela pro lado, e tudo com cabresto eu faço, né? Não coloco, eu massa. não trabalho com side pull, eu não trabalho com bridão no início, né? Eu trabalho só com o meu cabresto e com a Uhum, cordinha com o mosquetão aqui atrás. Quem conhece meu trabalho vai saber que isso é verdade, porque eu faço isso, né? Já fiz isso em vários aras. Inclusive, aham, aqui no meu Instagram, eu tô lá no Aras PFF, trabalhando com uma potra, filha do Eternalize, na Xuxinha, uma campeã de vaquejada. O Eternalize, um campeão nacional. Filha dessa dupla. E vocês podem conferir um pouco desse trabalho lá, de como essa potra foi bem trabalhada em 10 dias, ok? E tipo assim, ela nunca tinha sido montada e vocês podem checar isso com o Aras, enfim, com as pessoas lá, porque tem uhum, muita gente que não acredita muito no que a gente fala assim, né? Porque fala que é 10 dias, 5 dias, e as pessoas não botam muito crédito nisso, porque acham isso ser aham, impossível, entendeu? E vocês podem massa. olhar no meu Instagram e ver se tem alguma coisa diferente do que eu estou falando aqui. Então, amolecer a paleta. Normalmente as pessoas trabalham, jogam na cabeça do cavalo lá em cima e desengajando a garupa. Joga a cabeça do cavalo para o lado direito e toma esporo na garupa para o cavalo rodar a garupa. Eu não faço assim, eu faço de maneira diferente, né? E Uhum, aí eu ensino tudo no chão do meu cavalo primeiro para quando eu pedir, meu cavalo tá sabendo exatamente o que eu quero. Porque quando uhum, eu monto, é só consequência do meu trabalho no chão. Se eu investir muito tempo no chão, minha montaria vou ter um resultado muito rápido, né? A pessoa quer muito cabeça para poder ensinar um cavalo a ladear, para poder enfiar a cara do cavalo na frente de uma cerca, que toma espora para um lado, toma espora para o outro lado, até o cavalo descobrir e adivinhar o que ele quer, né? Então, assim, é difícil o cavalo, leva muito tempo para ensinar nesse método. E eu já tenho outro método que é ensinar no chão. Então, tem vários exercícios que você pode praticar com o seu potro, com o seu cavalo no chão, que quando você for montar, isso vai fazer a diferença, né? perfeito. Deixa eu ver mais um aqui. Tem uma pergunta do Aristeles. Mas como focar na hora da corrida e parar de se preocupar com o público? Cara, massa. Muito massa essa pergunta, porque eu acho que acontece muito com as pessoas. Eu vou até dar um contexto que, na verdade, o que acontece com a preparação mental, no geral, é que ela tem eu ia falar uma palavra, mas tem um preconceito muito grande com a prima dela, que é a psicologia. Então, acho que a nossa sociedade, no geral, acha que as pessoas que fazem terapia, que procuram um psicólogo, são pessoas fracas ou pessoas doentes. E, na verdade, cara, isso é totalmente o contrário. E aí a preparação mental, a psicologia do esporte sofre um maior preconceito da prima dela, né? Da psicologia normal. Então, esse é um problema.
que vem. Outra coisa que vem da nossa raiz é essa preocupação com a opinião dos outros, vem geralmente até da nossa infância. Se você tem criança, eu vejo muito isso. Ah, quando criança, você tem o maior anseio de validação dos seus pais. E eu vejo isso dia a dia aqui. O quanto meu guri espera da minha validação, de fazer alguma coisa e eu validar sim ou não, gostei ou não. E aí começa muito dessa base. E às vezes a gente acha que a gente não tem essa importância, mas isso é cultural. Às vezes, se você cresce em determinadas culturas que você tem mais intimidade e as pessoas vêm para dizer certas opiniões, essas opiniões nem sempre vai te fazer bem. Então, no geral, quando você, por exemplo, uma grande diferença do Brasil e do Canadá. No Brasil, a gente tem mais essa abertura de vir falar as opiniões, de brincar e tal com as pessoas. E uma coisa que eu achei, assim, não achei massa, mas é super diferente aqui no Canadá, é assim, cara, você tem o seu estilo, ninguém vai te zoar, eles são muito reservados. Por exemplo, eu tirei em novembro, tirei minha barba, deixei só o bigode. Se eu fosse no Brasil, eu fosse trabalhar, cara, todo mundo ia zoar, ia falar, ia reparar. Aqui eles reparam, mas eles não falam, então eles deixam mais ter essa expressão. E, desculpa, Tess, eu me estendi aqui, mas só para dar uma base, assim, de onde vem, por que a gente se preocupa tanto com a opinião. Então tem uma raiz para isso, geralmente, né? E uma das coisas que mais afeta a gente se preocupar com o público, na verdade, é essa questão da gente focar muito no resultado. E quando a gente foca muito no resultado, e às vezes a gente até se identifica nós mesmos com o resultado, se a gente tiver um resultado ruim, a gente vai provavelmente desapontar alguém que a gente espera, a gente vai desapontar a nós mesmos. E quando a gente gera essa identificação nossa com um resultado nosso na competição, se a gente não se sai bem, a gente acha que a gente não é um BOSTA, a gente não vale nada. E isso tudo é questão de atitude mental, de preparação mental, que tem uma interferência enorme no nosso desenvolvimento. Então, tem várias coisas que você pode fazer. E quando você está preocupado com o público, você provavelmente está preocupado com uma coisa que nem aconteceu, tá? Né? Porque você provavelmente está conscientemente preocupado com o público antes de correr o boi. Pensa nisso depois. Então, quando você está no presente, mas pensando em alguma coisa que vai acontecer, geralmente isso é caracterizado como ansiedade. Ansiedade, pode ter alguns efeitos, como nervosismo, tirar o nosso foco. Então, várias coisas que eu recomendaria. E aí eu vou falar mais uma coisa que as pessoas têm preconceito. Tem exercícios, inclusive tem alguns posts que eu achei até bem legal. Um cara de tiro falando, é um exercício que eu recomendei para diminuir essa ansiedade, e trazer mais para o presente, não deixar a tua cabeça lá no futuro, que é o exercício de inspiração 2 vezes, que você inspira contando, sei lá, até 4, 3, 2, e você expira pela boca, você inspira pelo nariz, expira pela boca, com o dobro do que você inspirou. E se você fizer no mínimo 6 ciclos desses, você vai ver o quanto você vai diminuir. Você talvez esteja até sentindo o seu batimento cardíaco. Se você faz essa inspiração, você vai ver que você vai estar mais focado no presente, você vai estar menos preocupado. E a preparação mental, ela é tão importante quanto a preparação física. E outra coisa que o pessoal fala muito da preparação mental beleza, mas Pelé foi um super jogador, não tem preparação mental. Mas tem pessoas que aprendem empiricamente. E uma das piores referências é a gente pegar um cara que chegou e ele provavelmente tem essa preparação mental. Ele sabe lidar com essa ansiedade, com o julgamento, etc. E achar que ele chegou lá sem precisar. Ele aprendeu empiricamente, tem gente que aprende pra caramba com experiência, mas imagina se você reconheceu que você tem esse problema e você não procurar ajuda, eu acho que meio que, enfim, é falta de coerência. Se você tem a preparação mental, para mim, foi
uma das coisas que melhorou muito para eu correr boi. E é tanto que às vezes você passa essa preparação, essa confiança para os outros. Algumas pessoas que me acompanharam falam, cara, dá para ver quando você está bem preparado. E às vezes você, mesmo que você treine, você não consegue chegar no nível que você quer. Você tem que continuar treinando. Desculpa pela extensão, mas esse é um tópico que eu gosto muito e tem muito preconceito. Enfim, é bom dar mais contexto, né? Ah, bom, cara, tem muita pergunta massa. Ô, ô João, eu vou tentar tirar um print e aí o que for para você, você responde. Não sei se você vai ter tempo. E o que tiver para mim, eu vou responder. É porque eu sempre me estendo muito, algumas pessoas às vezes reclamam e tal, nas lives, eu vou tentar ser um pouquinho mais coerente com a live de 1 hora para não tomar o tempo de vocês. João, alguma palavra final, cara? Ah, eu tenho uma pergunta para você, antes da gente Tá. acabar. Qual o seu maior desejo de mudança, ou o que é que você quer ver no mundo do cavalo? Olha, o meu maior desejo, aquilo que eu anseio todos os dias, assim, e é a minha labuta, assim, todas as vezes que eu vou nos aras, Sim. é saber que as pessoas elas consigam entender o que o cavalo tá falando, entendeu? É Uhum. que os tratadores consigam entender o momento certo de pegar o cavalo, sabe? É o momento certo de embarcar o cavalo, é a paciência, que as pessoas tenham muita paciência, que as pessoas consigam identificar os momentos corretos para poder agir com o cavalo e que elas consigam, sabe, entender a cabeça do cavalo e, em consequência disso, ela vai ser muito, muito abençoada e muito, muito diferenciada das outras, né? E aí não Show. importa se você é tratador, se você é treinador, se você é dono do ar. Se você tem esse entendimento de quem é o cavalo e como o cavalo se comunica, você está à frente de muita gente, né? Então essa é a minha Uhum. ideia, o que eu tento passar, é o meu maior sonho, é que as pessoas entendam como os cavalos se comunicam. Show, muito bom. E até pegar um gancho aqui e falar, cara, o tratador na verdade é uma estrela, né? E o É uma tratador que estrela. talvez não tenha isso, cara, ó, que puta oportunidade você tem para e quanto importante, ou quanta responsabilidade você tem para fazer os futuros campeões. Pessoal, eu queria agradecer demais pela presença, você ter doado o seu tempo para estar aqui, para aprender, para discutir. Eu acho que hoje é um dos bens mais valiosos é o tempo, então se você nos cedeu o seu tempo, sua atenção aqui, eu fico muito agradecido. E que todos tenham uma boa noite aí no Brasil. E eu vou te mandar as perguntas, eu vou Tá. tentar responder o mais rápido possível, todos foram para mim. Boa noite, Fabiano, e todos os outros que foram para você. João, obrigado. Eu- Até mais, Obrigado. cara. Sucesso. Eu que Ah, agradeço. Eu tenho mais beleza. uma observação para fazer aqui e também Sim, um perfeito. convite para essa galera que está assistindo a gente, né? Muita gente começou a me seguir aqui, eu já vi, né? E começou Uhum. a querer saber de alguma coisa e achou interessante o nosso trabalho. Aham. Dia 4 de janeiro, a gente vai estar começando a nossa jornada de novo no Nordeste, né? Uhum. E como vocês sabem, eu ando no Aras, nos Aras aí ministrando curso de horsemanship, de conexão e manejo de Aras e tudo mais. E dia Uhum. 4 de janeiro eu começo a minha jornada, estarei no Aras Tavares, lá em Fortaleza. Depois do Aras Tavares, eu estarei no Aras do Hélito Landim, lá em Brejo Santos, no Ceará. E depois Uhum. do Aras Hélito Landim, estarei no Rancho dos Irmãos, lá no nosso amigo Felipe Couto, né? E depois de lá, Hum. estarei descendo, indo para o rumo do Pernambuco, que é ali no Aras R. Nunes, e depois no Rancho JB. Então, a galera que queira me Uhum. conhecer e quiser tirar algumas dúvidas comigo lá, a gente pode organizar com vocês para poder conhecer a gente. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte Perfeito. abraço de João Raulino. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até Tamo mais. junto.